ela se fez carregar até a porta do convento diante dos inimigos de Deus, dos muçulmanos, precedida por um relicário de prata e de marfim com o Santíssimo Sacramento. E ali, prostrada em terra, entre lágrimas, ela rezou. Dizia assim: quereis então, Senhor, que vossas servas, desarmadas como estão, que eu criei por vosso amor, sejam agora entregues nas mãos dos pagãos? Ah, Senhor, por favor, defendei vossas servas, que eu não posso defender nesta hora. Santa Clara nasceu em Assis, de família nobre, em 1194, provavelmente em 11 de julho. O seu nome, que não é devido ao meu trocadilho, mas a um trocadilho da própria inspiração que a mãe dela recebeu, quando a mãe dela estava para dar à luz, ela rezou, pedindo que tudo desse certo. Rogou a Deus para que tudo corresse bem e ouviu então uma voz lhe dizer o seguinte: não temas, darás ao mundo uma luz que o iluminará. Por isso chamarás Clara a menina. E quando observamos Santa Clara, de fato é uma luz, é um luzeiro. Ela que viveu a maior parte da sua vida fechada dentro do seu convento, mas é de fato um dos grandes luminares das torres da nossa Santa Igreja Católica. Bom, Clara cresceu num palácio, na verdade, em Assis, com todo o conforto, mas desde o início via-se que se tratava de uma menina especial. Desde a infância ela era caridosa com os pobres, dedicada à oração. Desde pequena, sob os seus ricos vestidos, ela usava um áspero cilício. Geralmente as pessoas, quando imaginam cilício, pensam que tem aquela visão lá de Código da Vinci, cilício de ferro e tal. Pode até ser, mas na maior parte das vezes não é. Normalmente cilício é um tecido áspero que incomoda a pele. Era o que ela usava, era um cilício áspero debaixo do vestido. E ela cresceu, era muito bonita, isso está sempre presente nas biografias dela. Era uma jovem muito bela, alta. Ela também era conhecida pelos seus lindos cabelos louros. Isso ficou registrado justamente pelo fato de ela ter os cortado quando decidiu consagrar-se, mas sempre recolhida, sempre silenciosa, e chegou a idade de casar e seus pais queriam casá-la e ela se negou. Ela disse: não vou me casar. No primeiro momento ela não disse por quê, mas depois a mãe insistia. Ela falava: não vou casar porque eu já me consagrei a Deus. Eu não vou me casar. E no final da década de 1200, lá para 1209, 1210, ela já tinha lá seus 16 anos, ela ouviu falar das andanças do filho de Pietro Bernardone, Francisco, né? E ele havia se convertido em 1208, se dedicava àquela vida, à imitação de Cristo, que nós já conhecemos. Já havia restaurado as igrejas de São Damião, de São Pedro, de Santa Maria dos Anjos. Recentemente tinha voltado de Roma com a autorização do Papa Inocêncio para pregar. E quando ela viu São Francisco pela primeira vez pregando na Quaresma, creio que de 1210 ou 11, ela sentiu que a vida que ele levava era justamente a que Deus a chamava. Em determinado dia ela foi conduzida a São Francisco de Assis para se entrevistar pessoalmente com ele,
E São Francisco, quando a viu, decidiu roubá-la do mundo. Falou a ela de que ela deveria desprezar o mundo, deveria resistir à vontade dos seus pais de casá-la, conservar o seu corpo como um templo a Deus e se tornou o seu pai espiritual. Ao cabo, no dia 19 de março de 1212, Clara fugiu com a sua prima, pacífica, da casa do seu pai. Ela fugiu durante a noite e correu até a Porciúncula, até Santa Maria dos Anjos, onde os primeiros franciscanos já viviam. São Francisco já a esperava. Ela chegou lá pela madrugada, os irmãos estavam acordados cantando matinas, e ali naquela mesma madrugada, diante do altar de Nossa Senhora, São Francisco cortou os seus cabelos e revestiu-a com o hábito da penitência. E ali ela pronunciou o seu voto de pobreza e de castidade. Todas as suas roupas que ela trouxe, ela entregou aos pobres. E é claro, ela não poderia viver ali com eles. É óbvio. E São Francisco, então, a levou para um mosteiro de beneditinos, em Assis. A essa altura, Santa Clara tinha 18 anos. Quando o pai dela soube de onde ela estava nesse mosteiro beneditino, foi até ela, decidido a levá-la de volta. Só que ali ele se deparou com uma Clara diferente da que ele conhecia, porque até então a sua filha havia sido sempre obediente, submissa às suas vontades, mas ali ele encontrou uma mulher resoluta a não retroceder. Ele fez um tanto de promessa, fez um tanto de ameaça, ela não quis saber e ele teve que voltar. Aí São Francisco, temendo o que ele pudesse fazer, levou-a para um mosteiro ainda mais difícil dele a retirar, que era o mosteiro de Santo Ângelo, em Assis também. Só que a coisa complicou, a cólera do pai aumentou quando a sua outra filha, Inês, Santa Inês de Assis, decidiu também se unir a Santa Clara. O problema é que a Inês estava noiva, estava às vésperas de se casar. E de repente ela vai se unir à irmã no mosteiro de Santo Ângelo. E dessa vez o pai não decidiu aceitar. Ele acorreu ao seu cunhado, chamava Munaldo, tio delas, e falou: olha, você arranja um grupo de homens armados e a todo custo tragam Inês de volta. Arranquem ela de lá. Foi o que foi feito. Eles invadiram o convento, invadiram o mosteiro, arrancaram a jovem Inês, a arrastaram pelos campos de Assis muito brutalmente, arrastaram a moça muito brutalmente, enquanto ela gritava desesperada pela irmã, gritando por Clara. Mas o que Santa Clara poderia fazer ante esses homens desarmados? Armados? Ela podia rezar. E ali na sua cela ela rezou, pediu que Deus viesse em auxílio delas, dessas mulheres pobres e frágeis. Imediatamente, ali nas cercanias, aquele bando de brutamontes não conseguiram mais arrastar Inês nem 1 centímetro. A moça se tornou pesada que nem chumbo. Ninguém conseguia tirá-la do lugar. O tio, Munaldo, furioso, ergueu a mão para dar um tapa na moça, ali no meio do campo ainda, mas não conseguiu encostar nela. Santa Clara, depois de rezar, saiu do mosteiro, desceu, tomou Inês consigo e levou-a de volta. Desde então,
a família não mais as perturbou, não se intrometeu na vida delas, deixou que elas vivessem como queriam tanto. Conheça a cristandade medieval por meio das catedrais góticas em uma formação intensiva de 4 meses. Você terá acesso às 15 aulas do curso A Civilização das Catedrais, ao material físico da formação, às aulas com professores convidados e ao acompanhamento. Matricule-se até 19 de dezembro pelo link na descrição. E bom, as três, Santa Clara, sua prima, Pacífica e sua irmã, Santa Inês, viviam ali naquele mosteiro beneditino. São Francisco ofereceu para elas a igreja de São Damião, que havia sido a primeira igreja restaurada por São Francisco. E ali surgiu de fato a primeira comunidade clarissa. Ali elas viviam no trabalho, na oração, na penitência, na pobreza e em grande alegria. Surgiram então os dois ramos da ordem franciscana, a ordem primeira, que era sediada em Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, e a ordem feminina, sediada em São Damião, e se tornaram o berço dessas duas grandes ordens, a franciscana e a clarissa. Quanto à regra, a regra das clarissas era aquela... São Francisco exaltava sobretudo a pobreza. Em 1215, que inclusive redigiu a regra das clarissas foi o cardeal Ugolino, futuro Papa Gregório IX. E Santa Clara foi nomeada abadesa de São Damião e ali surgiu a Ordem das Damas Pobres, as clarissas. Logo, aquela primeira comunidade alcançou 16 membros, muitas das quais de famílias nobres, e em pouco tempo, em poucos anos, essa comunidade de religiosas clarissas aumentou de um modo impressionante. Em todo canto, nobres mulheres abriam a mão das suas riquezas, aliás, empregavam as suas riquezas para fundar novas casas, novos conventos de clarissas, e elas mesmas entravam também. Fundações surgiram logo ainda no começo da vida de Santa Clara, em Perúdia, em Arezzo, em Pádua, em Roma, em Veneza, em Manto, em Bolonha, em Spoleto, em Milão, em Siena, em Pisa, logo nas principais cidades da Alemanha, da França, a começar por Paris, tudo em vida de Santa Clara. Foi uma coisa de fato impressionante. Princesas entraram na Alemanha, aliás, na Boêmia. Essa deve ter sido uma das razões pelas quais o ímpio Frederico II tanto detestava os franciscanos, porque 2 das suas possíveis candidatas a casamento viraram clarissas. Santa Inês outra Inês, Santa Inês, porque tem a Santa Inês de Assis, irmã de Santa Clara, e Santa Inês da Boêmia, filha do rei da Boêmia. Falaremos dela na próxima aula. Que recusou o casamento com o imperador, se tornou clarissa. E na França, a irmã de São Luís, a Beata Isabela, que não chegou a professar como clarissa, creio eu, mas que fundou um convento, a Abadia de Longchamp, nas cercanias de Paris, e vivia ali junto das irmãs. Então, o alcance da ordem clarissa se tornou, foi imenso, logo ainda em vida da fundadora. E a condição requerida, qual era a condição que era requerida para entrar ali no convento de São Damião, que era a casa-mãe? A mesma que para entrar na Porciúncula. A mesma condição que São Francisco exigia para os seus filhos. A renúncia absoluta de todos os bens. Pronto, entrou. Né? Bom, olhemos então um pouco para a vida de Santa Clara, ali no seu dia a dia. Uma coisa que impressiona nela é que Santa Clara e as suas filhas
elas viviam uma austeridade tal que na história da igreja quase não se tinha visto entre mulheres. Podemos pegar algumas eremitas, algumas primeiras eremitas lá do deserto egípcio, do começo, Santa Maria do Egito, e outras ao longo dos séculos, que se aproximam, né, que rivalizam de algum modo com a vida de Santa Clara e das primeiras Clarissas. Elas andavam descalças, dormiam no chão, observavam a abstinência perpétua de carne, jamais quebravam o silêncio, a não ser por necessidade ou quando a caridade exigisse. Agora, mais rigorosos ainda eram as penitências, eram as austeridades da própria Santa Clara. Ela fazia não apenas uma, mas 4 quaresmas por ano. Sempre usavam um cilício bruto de crina de cavalo. Ela jejuava nas vigílias de todas as festas. Passava a pão e água na quaresma e no advento. E durante a quaresma e o advento não comia nada nas segundas, nas quartas e nas sextas. Por vezes ela dormia sobre ramos agressivos, pontiagudos. Tinha um tronco de árvore como travesseiro. Se disciplinava. As austeridades dela imensas, tanto que em determinado momento São Francisco e o bispo de Assis tiveram que obrigar a abrandar a penitência. E por causa da saúde dela. Agora, quando a gente vê isso, a gente pode imaginar que essa mulher devia ser muito melancólica, sombria, mas não. O que se destacava sempre nela, a alegria. O semblante sereno, feliz. E o que ela mais amava era justamente a pobreza, a humildade. A humildade dela era admirável. Ela foi superior a vida toda, mas nunca se arrogou nenhum privilégio. Ela não podia nada que as suas religiosas não pudessem. Ela lavava-lhe os pés, ela servia-lhes a mesa, ela cuidava pessoalmente do cuidado dos doentes, principalmente daqueles cujas doenças tornavam mais repugnantes. Conta-se que à noite ela se levantava para ver se as irmãs estavam cobertas, nas noites gélidas do inverno de Assis. E mesmo quando doente, ela nunca deixava de trabalhar. Ela estava sempre doente, frequentemente doente. E ela estava, mesmo doente, mesmo acamada, ela procurava fazer alguma coisa, ela colocava um travesseiro nas costas e ficava ali bordando paramentos para as igrejas mais pobres, as redondezas igrejas das montanhas, os vales que precisavam de paramentos litúrgicos. E fazia milagres, curava doentes. São Francisco muitas vezes mandava doentes para o convento de São Damião para que Santa Clara e as suas religiosas cuidassem, e ela por vezes os curava. O que ela fazia então? Ela mandava imediatamente o doente para outra religiosa, para que ninguém atribuísse o milagre a ela. E ela sempre foi uma filha espiritual de São Francisco. Claro que essas releituras que são feitas, geralmente os colocam como irmãos, né? Tem até aquele filme, inclusive um filme bem feito, né? Mas geralmente coloca São Francisco e Santa Clara como se fossem da mesma idade, o que não eram de jeito nenhum. Santa Clara era bem mais nova que ele. E como irmãos, né? Irmão Sol e Irmã Lua. Não.
Santa Clara sempre foi filha de São Francisco. Ela sempre foi filha espiritual dele, nunca irmã. Claro, ele a chamava de irmã Clara, mas ela sempre foi filha dele. Eu mencionei que Frederico II havia trazido para a Itália um contingente muçulmano, 20 mil soldados muçulmanos para lutar contra o Papa, invadiu os estados pontifícios e assaltou Assis. E esses soldados sarracenos invadiram o convento de São Damião, na casa principal Clarice, onde vivia Santa Clara. Naquele dia ela estava doente, estava de cama, e de repente as suas irmãs chegaram chorando em prantos, dizendo que os sarracenos tinham invadido o claustro interior, e já estavam escalando as muralhas. E Santa Clara, sem se comover, sem parecer nenhum tipo de inquietação, ela se fez carregar até a porta do convento diante dos inimigos de Deus, dos muçulmanos, precedida por um relicário de prata e de marfim com o Santíssimo Sacramento. E ali, prostrada em terra, entre lágrimas, ela rezou. Dizia assim: quereis então, Senhor, que vossas servas, desarmadas como estão, que eu criei por vosso amor, sejam agora entregues nas mãos dos pagãos? Ah, Senhor, por favor, defendei vossas servas, que eu não posso defender nesta hora. E ela ouviu uma voz sair do propiciatório dizendo: eu vos guardarei sempre. E Santa Clara disse: Senhor, protegei também, por favor, esta cidade que nos sustenta por vosso amor. E ela voltou a ouvir: ela sofrerá males, mas será defendida por minha proteção e por vossa intercessão. Naquele mesmo instante, os muçulmanos que invadiam o convento, tomados de terror repentino, foram embora. E é por isso que vocês verão sempre Santa Clara ser representada com este relicário com o Santíssimo Sacramento em mãos, por causa deste episódio, porque foi em virtude do Santíssimo Sacramento, pela intercessão dela, tanto a sua casa religiosa quanto Assis foram defendidas dos soldados muçulmanos de Frederico II. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.